Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 18 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 1, intitulado Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Nós vamos hoje iniciar o item 54 e vamos começar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos orar? E assim, divino amigo, nosso Senhor Jesus, tendo a alegria e a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui para estudarmos a obra, o Livro dos Médiuns. É imprescindível, Senhor, a sua inspiração, a sua assistência espiritual, através dos nossos amigos espirituais, para que eles possam nos conduzir, nos inspirar na compreensão da obra. E que todos nós, Senhor, mais uma vez aqui presente, possamos acordar do sono pesado, da acomodação espiritual e começarmos a fazer um movimento de evolução e de progresso. Ajuda-nos a estarmos atentos para as lições que serão dadas essa noite. Graça te damos, Senhor da vida. Então vamos lá, item 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram-nos à conclusão de que há no homem três componentes. O primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, no qual reside o senso moral. Isso aí é do espírito ou alma. É o princípio inteligente, porque Deus é a inteligência suprema. É o princípio inteligente. No animal tem o princípio espiritual, no homem o princípio inteligente e Deus a inteligência suprema. Então, o princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo envoltório material e grosseiro, que reverte temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais, porque o corpo físico é uma organização, é uma programação para uma determinada reencarnação, para eu alcançar determinados objetivos de ordem moral, ok? O corpo físico. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, nós somos um ser trino. Nós temos a matéria. Julinho, por favor. O Júlio representa a matéria grosseira, transitória. Nós temos um corpo perispiritual. Lígia, você é o perispírito. O corpo perispiritual, eu vou usar uma terminologia aqui matemática. Ele é semimaterial. Então eu posso dizer que 50% de essência espiritual e 50% de uma essência material grosseira. O corpo perispiritual, ele é um corpo, logo não pensa. Esse primeiro componente, que é o ser moral, é o espírito. Ele não tem forma. Por isso é que eu não chamei ninguém hoje. Porque o perispírito, ele tem forma, maleável.
E o corpo perispiritual, ele está literalmente ligado com o corpo físico, mas ambos são comandados pelo ser pensante, que é quem? O Espírito. Então, quando em o livro dos Espíritos perguntam qual é a forma do Espírito, né? Ele diz que é uma chama, uma centelha. Quanto mais evoluído moralmente o Espírito, maior a sua intensidade de brilho e de luz. Logo, um espírito moralizado, o corpo perispiritual dele é menos grosseiro, é menos material, é menos grosseiro. E quanto mais o espírito é materializado, animalizado, grosseiro, mais grosseiro é o corpo perispiritual. Conceição, troca isso em miúdo. Se esse espírito desencarnar, ele larga o corpo físico. Esse entra em estado de decomposição. Mas o corpo perispiritual não. É o revestimento, é o envoltório do espírito. Então, se esse espírito aqui é um espírito extremamente animalizado, ele desencarna, como o corpo perispiritual é muito grosseiro, ele vai sentir fome, ou seja, ele vai sentir todas as necessidades fisiológicas. Ele não vai nem identificar que ele está sem um corpo, de tão corporificado que é o perispírito. Então, à medida que nós aqui na Terra vamos evoluindo, menos denso vai ficando o corpo perispiritual. Por quê? Porque eu passo a utilizar do melhor fluido que tem disponível no planeta. E esse fenômeno, porque o corpo perispiritual, ele é maleável. Eu estou constantemente atuando sobre ele. Quando eu chego no local, quando eu estou no local, quando eu estou em contato com alguém, eu exalo a minha vibração. Vocês entendem isso? Então nós vamos estar sempre utilizando o fluido do planeta. E o fluido do planeta, o FCU, ele é neutro. Mas dentro do planeta ele tem a qualidade dos moradores daquele planeta. Então dentro de uma casa, aquele grupo que está ali, aquele fluido que paira naquele ambiente está de comum acordo com aquele grupo. Porque são eles que impregnam no fluido. E o corpo perispiritual eu vou utilizar do fluido, porque eu sou co-criador. Então tem fluidos aqui, por exemplo, o nosso Senhor Jesus teve que encarnar na Terra, ele se revestiu de um corpo. Logo, ele tinha um perispírito. E esse perispírito tinha que ser revestido do fluido do planeta. Só que para constituir o fluido do planeta, o fluido do perispírito do nosso Senhor Jesus, foi utilizado do que tinha de melhor. Entendeu? Então, o que nós queremos aqui falar para vocês? O corpo perispiritual, nós nos preocupamos muito com a aparência física. E devemos. Nós gastamos, às vezes, uma fortuna para puxar aqui, fazer assim, para não sei para onde, daqui a pouco ninguém sabe nem quem é. Só que isso daí é transitório, vai para debaixo da terra. E o perispírito? A túnica nupcial. Como é que eu vou me apresentar no mundo espiritual? Botox não tem. Cirurgia plástica não tem. Vocês entenderam? Na verdade, a única pessoa, o único cirurgião plástico, o único pitangui que pode dar jeito no meu corpo perispiritual, sou eu. Desde que eu siga as orientações do modelo e guia da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus. Então nós temos uma preocupação muito hipócrita apenas com o ato, com o estereótipo, com a apresentação física. Mas nós tínhamos também que nos apresentar e nos preocuparmos com a nossa essência. Como é que é o meu corpo perispiritual? Detalhe, quanto mais primitivo, agressivo, violento, materialista, eu vou deformando o meu perispírito. Por isso é que a gente vai estudar nas obras de André Luiz e aparece aqueles espíritos deformados. Porque sentimentos contrários ao amor deformam o perispírito.
O espírito que não tem forma, ele não tem como atuar direto no corpo físico. Ele não tem como. Ele precisa de um intermediário. Quem é que tem vontade? É o espírito ou é o corpo? É o espírito. Então o espírito pensa, o espírito cria, mas ele precisa das mãos para realizar. Então ele não tem como atuar direto no corpo. Então o intermediário é quem? O perispírito. Porque o espírito, ele é alguma coisa, mas não é absolutamente nada de matéria em relação ao corpo físico, que é feito do fluido cósmico, e muito menos do perispírito, que também é feito do fluido cósmico. Mas ele consegue atuar sobre o perispírito. Existe algum espírito no mundo espiritual sem perispírito? Então, quando você vê, ou você ouviu o comentário de uma pessoa que viu um espírito em forma de um demônio, aí você já sabe que é uma mudança no corpo perispiritual. Aí quando a gente estuda, a gente começa a compreender porque que o nosso Senhor Jesus diz: fazei brilhar a vossa luz, que é o espírito, né? Que para fazer brilhar é conduta moral. Então nós temos a alma ou espírito, que é o princípio inteligente no qual reside o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material e grosseiro, que reveste temporariamente a alma para o cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A definição de Kardec: a alma era o espírito encarnado. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro, daquele que a alma abandona. O outro se desliga do corpo e acompanha a alma. Quem é o outro? Quem é o outro? Perispírito. Eles são dois corpos, o corpo material e o corpo semimaterial. Na desencarnação, deixa-se o corpo físico e continua com o corpo que? Por isso que ele diz: o outro se desliga do corpo, o outro corpo, e acompanha a alma. Porque o que acontece, gente? No momento da fecundação, espermatozoide e óvulo, se forma a primeira célula. O espírito reencarnante já está programado, ele já se liga naquela primeira célula. E ele, porque quando eu digo o espírito se liga, é o perispírito se ligando àquela célula. E o perispírito é um organismo. E é ele que diz a cada célula o que cada célula deve construir. Então você imagina que o perispírito ele vai se ligando célula a célula. Quantos fios você acredita que existe? Quantas células nós temos no corpo? É a quantidade de fios nos ligando. Então o corpo perispiritual, ele está entranhado, ele está ligado ao corpo físico. No processo da desencarnação, esses laços vão o quê? Afrouxando. Isso falando da morte natural. O suicídio não há isso. Não afrouxou o laço se rompeu. Nesse rompimento, ele se rompe, porque o espírito não tem mais como atuar no corpo físico, o corpo perispiritual se rompeu, mas é como se existem fios que ligam ele constantemente. Há um rompimento, mas há uma ligação ainda, porque tem vitalidade no organismo. Este último perispírito, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, ele não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido apoderar-nos dele e submetê-lo à análise. Ninguém pôde ainda fazer isso, pegar o corpo perispiritual e submetê-lo à análise. Gente, é por isso que a gente fala, nós aprendemos isso na doutrina. Vamos nos esforçar para viver o Evangelho.
alimentar o necessário, sexo com respeito, usar a matéria, mas não ser usado pela matéria. Sabe, viver, apesar de estar na terra, aprender a se espiritualizar. Porque isso é aperfeiçoar a alma, e isso é aperfeiçoar o corpo perispiritual. Senão a gente desencarna e, apesar de estar no mundo espiritual, a gente quer viver uma vida física. Você sabia que tem espíritos que fazem sexo? Tem espíritos que abusam sexual no mundo espiritual. Nas obras de André Luiz. Então, isso é o quê? É o corpo, é o perispírito. É ainda essa pessoa que, apesar de ser um espírito, se comporta apenas como um animal. Então, devemos sim fazer esse movimento. Esse segundo envoltório da alma, que é quem? Ou perispírito, ele existe, pois durante a vida corpórea, ele é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Então vamos lá. Eu dou um tapa no rosto do Júlio, que é o corpo, é a matéria. Logo ele vai sentir, ele vai perceber, sentir, vai sentir uma dor física, e essa dor física vai provocar nele uma sensação. Vai ser de uma sensação de amor, uma sensação agradável. Que sensação é essa? Dor. Logo o espírito vai registrar, não é a dor, mas a sensação daquela tapa. E isso ele vai gravar. A mesma coisa o sexo. O sexo, ele me dá um prazer orgânico, físico. E o espírito registra a sensação. E ele pode se viciar. Porque não é o corpo que é viciado, é o espírito. Eu vou comer, eu como para me manter. E o ato de eu comer, eu tenho uma sensação. E dessa sensação eu posso me apaixonar e querer cada vez comer mais. Logo eu vicio o espírito. Porque lembra que o corpo, ele é neutro. O corpo é uma roupa. Agora, óbvio que, quimicamente falando, se eu começo a utilizar por livre e espontânea vontade, logo o meu organismo registra e quimicamente ele passa a sentir vontade, ele sente necessidade daquela química. Mas quem viciou o corpo foi o espírito. Porque é ele que é o ser moral, é ele que decide tudo, é ele que comanda tudo. Então o corpo perispiritual, ele é o intermediário. O corpo sente e o perispírito transmite essa percepção para o espírito. O espírito, lembra que ele é um ser moral, ele não é um ser físico. Não é o gozo, não é a satisfação da alimentação, não é isso. É a sensação que tudo isso provoca nele. Que ele pode vir a se viciar. O rancor, a sexolatria, o glutão, o povo que gosta de comer bastante, pensamentos contrários. Então, tudo que me faz andar contrário à boa nova, ao evangelho, isso deforma a minha alma. Nós estamos falando de 2.000 anos de evangelho, 2.500 anos de Sócrates, 3.500 anos de Krishna, 2.600, 700 anos de Buda. Então, a quantidade de enviados, e o próprio Cristo veio para nos ensinar, e nós já andamos por todas essas tribos. Então, não nos falta mais conhecimento, o que nos falta é bom senso para termos vontade firme de nos tornarmos humanos melhores. Mas toda a humanidade terrícola já tem informação suficiente para viver o evangelho. Nós já temos milênios nisso. Vamos já finalizar. Então ele diz, esse segundo envoltório da alma ou perispírito, ele existe, pois durante a vida corpórea é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe. Olha, o espírito percebe.
e pelo qual transmite sua vontade. O Espírito percebe, a vontade é de quem? É do corpo ou é do Espírito? Então, quando o Espírito tem vontade, o perispírito vai e realiza no corpo físico. Lembra sempre disso, perispírito não pensa, corpo físico não pensa, o ser pensante é o Espírito, e o intermediário dos dois é quem? O perispírito. Então, o perispírito, ele transmite do corpo para o espírito, e o espírito pensa, aciona a vontade, e o perispírito vai e realiza com o corpo físico. Ele transmite para o corpo físico. Então, em verdade, o perispírito, ele faz essa via de mão dupla. O André conta em uma das obras, realmente me perdoe, mas eu não lembro, mas é interessante, porque era uma moça muito bonita, encarnada. E eles foram acompanhar, no momento que ela sai do corpo, no momento da emancipação da alma, no momento do sono, ele tomou um susto. Pensa no cão azedo chupando manga azeda no sol quente de Manaus, meio-dia. Ele tomou um susto porque era horrível para o espírito dela. Eu fiquei só pensando, digo, Ave Maria, esse povo que escolhe corpo, hein? Mas se a gente tiver um pouquinho senso aguçado, só um pouquinho de sensibilidade espiritual, a gente consegue perceber um perispírito deformado. Mesmo estando todo repuxado ou musculoso. Entendeu? Porque a pessoa exala só um pouquinho de sensibilidade. E a gente vê às vezes pessoas de um corpo físico, não lá, muito dos padrões do que a sociedade nos coloca, mas a pessoa exala uma beleza que você não consegue compreender. Aliás, conseguimos. Então é o estado dessa alma, é o estado espiritual. Vamos parar aí? Nós vamos ficar esse segundo envoltório, tá? Nós vamos repetir esse item aí, para que fique bem, porque para entendermos mediunidade é indispensável compreendermos perispírito. Beijo no coração, até o nosso próximo estudo.